ganha um salário mínimo e mais 2,50 de alimentação, 730 euros líquidos por mês é o que a pessoa ganha. Se ela ficar desempregada, ela tem um ano pelo menos de auxílio-desemprego, dependendo da sua condição familiar, esse período pode ser estendido. Durante esse ano que você está de seguro-desemprego, você tem que obrigatoriamente procurar emprego, comprovar isso, você tem que fazer os cursos que são oferecidos, as convocatórias que eles oferecem oportunidade de trabalho, né, de emprego, você tem que comparecer, justificar por que não quer aquele emprego ou justificar porque não quer fazer aquele determinado curso. Se você for fazer um curso, o curso é pago pelo governo, o seu almoço, a sua refeição também é pago, geralmente ganha 5 euros para o almoço e também é pago o transporte. Então, se você for fazer um curso, o governo paga o seu transporte, paga a sua alimentação e paga o seu curso. E muitas vezes esse curso serve como complemento de carga horária e com ele você pode tirar, né, 9º ano, 10º ano, 12º ano, porque tem uma boa parcela da população portuguesa que não tem, né, o 12º ano, e muitas vezes eles tiram através desses cursos que eles fazem quando eles estão desempregados. Então, de forma geral, basicamente é essa condição de trabalho do português. E quais são as despesas? A despesa principal é o aluguel. Então, o que acontece? O aluguel está caríssimo, Portugal vive uma crise imobiliária muito grande e geralmente um aluguel gira em torno, no mínimo, de 600 euros numa área afastada. Nos grandes centros urbanos, Lisboa ou no Porto, no centro mesmo, o valor é muito superior a isso. Como eu vi recentemente um anúncio na região da Maia de um aluguel de 800 euros. Então, muito mais do que uma pessoa recebe. Então, deve-se pensar o seguinte: se você pensa em migrar, tem que se levar em conta, a primeira coisa é o preço da renda. Dificilmente uma pessoa consegue viver sozinha aqui, porque você não vai encontrar apartamentos pequenos. Geralmente é apartamento de 2 quartos, né? E um apartamento de 1 quarto, você vai pagar 500 euros de aluguel. Então, assim, sozinho, dificilmente você consegue migrar para Portugal. Você pode migrar, mas vai ter que dividir quarto com alguém, alugar o quarto de alguma casa, uma vaga, né? Vamos dizer assim. E um casal, né? Logicamente, aí um casal já consegue, 2 pessoas já conseguem alugar um apartamento. Então, a primeira coisa é a crise aí do aluguel, que é a coisa muito séria, os aluguéis são muito caros. A alimentação, um casal gasta por volta de 500 euros no mínimo de alimentação. Isso, uma alimentação básica. Já vi alguns vídeos em que as pessoas vão até o mercado, que filmam e mostram os produtos, mas isso, você não deve analisar o preço, o custo de vida a partir de um determinado produto. Eu mesmo já fiz um vídeo a respeito do poder de compra, que eu comparei com o Brasil, a partir de instrumentos musicais e produtos eletrônicos. De fato, para comprar instrumentos musicais, produtos eletrônicos, o poder de compra do salário mínimo português é muito maior do que o salário mínimo brasileiro, nem se compara. Mas o que acontece? Se eu pegar o exemplo, um violão Godin, que no Brasil você vai gastar, digamos, 10 salários mínimos para comprar um, em Portugal você gasta 2. E outros tantos instrumentos. Então, uma pessoa vai ao supermercado, filma uma seção de vinhos. Um vinho que no Brasil custa 100 reais, aqui custa 5 euros, 4 euros. Então, por volta, convertendo, vai dar 20 euros, 20 reais, 25 reais. Então, isso cria um certo deslumbre que não é a realidade. De fato, você encontra vinhos por 1 euro. Uma garrafa, 1 litrão, né, de cerveja, como diz no Brasil, por 1 euro. Então você compra uma cerveja, inclusive na promoção, a cerveja mais cara de Portugal, a mais famosa de Portugal, você paga 1,50 € por 1 litro. Às vezes você vai à praia, no restaurante de frente para o mar, você almoça a 20 euros, 25 euros, o casal.
né? Um rodízio de comida japonesa, você paga 12 euros por pessoa, num restaurante, numa área nobre, na Póvoa de Varzim, de frente para o mar. Ou você vai beber um chopp na beira da praia, você vai pagar €1,50 por esse chopp. Então pensa bem, 730 euros de salário mínimo. E aí eu te mostro um vídeo no supermercado de um vinho por €1, ou de um vinho alentejano, que é mais caro, né, de €2, ou um vinho famoso que custa €5, realmente isso cria um certo deslumbre. Não se deve calcular, pensar nisso, você tem que pensar numa coisa mais global. Primeira coisa, então é aluguel. Segunda coisa, comida, alimentação, vai gastar entre 400 e 500 euros no mínimo. Transporte, o transporte é um dos mitos, isso eu vou falar no outro vídeo, sobre o mito da qualidade de vida. O transporte público é excelente, só nos grandes centros urbanos, tá? No centro do Porto é excelente, você tem trem, você tem metrô, inclusive no verão funciona 24 horas por dia, ele é certíssimo o horário, não tem atraso, é vazio, é confortável, tudo excelente. Mas saiu do centro, chegou aqui aonde eu moro, que é na região, né, metropolitana do Grande Porto, que é numa aldeia, não tem transporte público. Se você pegar no Brasil, a pior cidade com o pior sistema de transporte é melhor do que aqui onde eu moro, porque aqui só tem transporte de segunda a sexta-feira, de 7 horas da manhã a 6 horas da tarde, e sábado e domingo não tem transporte. Então você tem que ter um carro. E dependendo dos seus horários de trabalho, da sua esposa ou do seu esposo, né, do casal ou dos irmãos, seja lá quem for, vai ter que ter um carro por pessoa. Então se você tiver um filho, alguma coisa assim, tem que levar para a creche, tem que levar para a escola, e aí fica mais complicado. O transporte, esse transporte que tem aqui na aldeia, é um transporte para levar as crianças para a escola. Não é um transporte para a classe operária. Muitas vezes você tem que ir, dependendo de onde você trabalha, até a estação do metrô ou do trem, deixa o carro na estação, tudo bem, é seguro, e de lá você pega o metrô ou o trem até o seu destino final. Então não tem transporte, você tem que ter um carro, e aí tem as despesas do carro, que é o seguro obrigatório que se paga, ele é particular, mas ele é obrigatório, tem a vistoria anual que se paga e mais uma espécie de IPVA, que se paga também anualmente. E aquelas despesas dos automóveis que não são baratas, né? Então tem que ter um carro. Então, no mínimo aí 50 euros de transporte.